Podemos orar para começar? Vamos lá? Podem, então, fechar os microfones, vamos orar. Pai amado, Deus de amor, Pai celestial, te louvamos por esse tempo, te louvamos e em todas as coisas queremos ser gratos a Ti, te dar graças, apesar de tantas dificuldades nesse dia a dia, Pai, apesar de tantas tristezas, tantas vidas ceifadas, tantas famílias em luto, tanto sofrimento, dor. Queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer pela tua condução em todas as coisas, Pai. Amamos a Ti, que o Senhor venha ter misericórdia desta humanidade, Pai, somos tão pecadores e precisamos imensamente, Pai, da Tua presença, da Tua condução em todas as coisas. É ao Teu governo, Senhor, que nós queremos responder. Estamos aqui enquanto igreja, corpo de Cristo, Senhor, cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor nos diz, para estarmos em comunhão, para instruirmos na Tua palavra e pregando a Tua palavra, Pai. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estudarmos esse texto do livro de Apocalipse. Segue conosco ao longo de todos os estudos, ilumina as nossas mentes, que o Senhor abra aí o coração, os olhos do coração de cada ouvinte, de cada um que está participando, Senhor, desse estudo, e não sejam o nosso pequeno entendimento, mas seja a iluminação do Teu Espírito, Pai, a abrir as chaves do nosso entendimento para compreendermos a Sua pessoa, a Sua obra, Pai. Obrigada, Deus, por cada um que está entrando nesse estudo, nos acompanhe. Queremos agradecer pelas notícias que tivemos hoje. Obrigada pela notícia da alta do Lucas Fernandes amanhã, Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e ele está bem. Nosso irmão já poderá retornar para casa amanhã, Pai. E também pedimos por aqueles que ainda estão passando as dificuldades no hospital, Senhor, visita, Senhor, cada um dos irmãos, cada um do Teu povo, Senhor, visita, Senhor, esse povo brasileiro que tanto sofre, aqueles que aguardam vaga, aqueles que estão sem oxigênio e estão precisando, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos hospitais, em todos os centros, socorrendo, Senhor, as vidas que o Senhor ama, Pai. Que o Senhor nos ajude, enquanto humanidade, a cooperarmos uns com os outros, que o Senhor nos ajude a ter compaixão e ter ajuda mútua, Senhor. Usa, Senhor, cada um de nós. Queremos ser pés, mãos de Cristo, boca de Cristo aqui neste tempo de tribulação, Pai. Para tanto, Senhor, ajuda-nos e instrua-nos na Tua palavra, Pai. Assim nós entregamos esse estudo nas Tuas mãos, agradecido, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Então, vamos lá. Estamos dando sequência aqui. Hoje nós vamos encerrar aí a primeira parte aí do livro de Apocalipse, né? Vimos a introdução e, na sequência, já entramos nas cartas às 7 igrejas, né? Que são ali no capítulo 2 e 3. Então, hoje nós vamos estudar aí já a 7ª das igrejas, que é a igreja de Laodiceia. E lembrando aí, né, que depois, ao final aí da aula, eu já tinha prometido, eu vou fazer vou apresentar aqui um quadro, um resumão dos estudos que nós fizemos, para a gente visualizar, né, o que a gente pode enxergar, né, na visão panorâmica das 7 igrejas, porque Cristo fez questão de escrever para essas 7 igrejas. Né? John Stott até tem um livro que se chama O que Cristo Pensa da Igreja, porque ele escreve aí direcionando para cada uma das igrejas locais, e essa mensagem serve para todos os tempos, todas as igrejas, né? Mas também existe aí uma ideia de que há, no decorrer de igreja por igreja, uma profecia histórica que anuncia, então,
o estado da igreja em todas as épocas. Então, vamos encerrar aí o estudo com essa visão panorâmica, para a gente ver como é que anda a igreja, o que Cristo aí nos ensina sobre a sua igreja, né, o corpo de Cristo. Hoje, então, nós vamos para a igreja de Laodiceia, né, a última das 7, e, como de costume, vamos falar um pouco da cidade, né, mudando aí para o segundo slide, para a gente já ver as características da cidade de Laodiceia. Todas ficam ali, formando um círculo ali na Ásia Menor. Vocês se lembram que o apóstolo João está na ilha de Patmos, exilado, né, separado aí pelo mar, aquela encosta da Ásia Menor, e ali estão localizadas, então, as 7 igrejas, e a carta é para ser enviada nessa sequência, para que o mensageiro já vá entregando aí para cada uma das igrejas locais. Então, essa daí é a 7ª das igrejas mencionadas. Então, que é essa cidade de Laodiceia? Laodiceia tem esse nome aí, dado por Antíoco II, que tinha a sua esposa que chamava Laodice. Então, aí ele colocou o nome da cidade de Laodiceia. Então, é uma cidade muito importante, ela fica localizada aí na convergência, né, no entroncamento de 3 estradas importantíssimas, né, as estradas romanas foram muito importantes na propagação do evangelho, né, então esse é o tempo onde o Senhor proveu, inclusive, essa malha de estradas para que o evangelho pudesse fluir. E essa cidade é importante, como todas as outras, né? O apóstolo Paulo e os apóstolos buscavam aí as cidades que tinham certa importância para que o evangelho pudesse ter esse fluxo. Então, Laodiceia se situava aí no entroncamento dessas 3 estradas importantes, né, e era um grande centro bancário e industrial, ou seja, circulava ali muito dinheiro, era uma cidade rica, né, é uma cidade que se desenvolveu muito. Tão rica era, né, que houve um terremoto seríssimo aí no ano 60 e 61 depois de Cristo, que a cidade aí conseguiu se reconstruir sem ajuda de Roma. Ela se orgulhava, né, dessa autossuficiência, de ter toda essa riqueza. Então, depois dos danos do terremoto, inclusive a cidade foi reconstruída muito mais imponente, muito mais suntuosa do que era a cidade anterior. E as características, então, da economia da cidade vem aí na sequência, né? Ela era famosa, né, pela produção de um tecido negro de lã, né? Era um tecido aí que tornou a cidade famosíssima. Esse comércio aí, então, era muito rendoso para a cidade. Também tinha uma famosa escola de medicina, e ali eles produziam também, como tinha essa ramificação da medicina, eles produziam ali uma pomada para tratar o ouvido, e o mais famoso da cidade é o colírio, o famoso pó frígio, que era produzido ali na cidade. E a igreja ali também era bem próspera, né? Contava com presença de muitos judeus a cidade, alguns judeus se convertiam, outros eram gentios, mas a igreja contava com membros da alta sociedade, ou seja, ali era um lugar de milionários, era a elite, era muito, muito top a cidade. E ela tinha algumas desvantagens, né? Porque até aqui nós sabemos que a cidade tem vantagens, e as desvantagens da cidade é que era exatamente propensa a terremotos pela localização geográfica dela, né, na localização das placas tectônicas, e ela era desabastecida de água, ou seja, não tinha fonte própria de água, ela tinha que captar a água de outras cidades. Então, através de aquedutos, a gente vai ver mais adiante, a cidade de Laodiceia
era abastecida. Então, isso tornava militarmente a cidade extremamente vulnerável, né? Porque eles não tinham a água para ter o consumo ali. Em caso de um cerco do inimigo, eles podiam cortar facilmente a água. Então, essa era uma desvantagem militar bastante séria para eles na época. Também era uma cidade pagã, né? Ali tinha os templos do deus Men e Zeus, e muito comumente havia delegações que eram enviadas para adorar Apolo, né? Apolo era dos deuses mais adorados também ali na cidade de Laodiceia. Mas a igreja também ia muito bem, né? Uma igreja que também igualmente era próspera, também tinha aí os membros da alta sociedade, ficava muito próxima ali de Colossos, essa região aí da Frígia, Colossos e Hierápolis. Então, era uma cidade muito bem situada economicamente. Pode passar o slide. Aí vai seguir, né, o mesmo esquema que o apóstolo João descreve, que Jesus orientou, acaba também acontecendo aí, né, na cidade de Laodiceia, para apresentar o destinatário, a ordem de que a mensagem deve ser escrita, e vai dar, como de costume, características do caráter do mensageiro profético, que é o próprio Jesus. Então, verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Filho do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê as características apresentadas, e como nas outras cartas, a característica que ele apresenta aí tem a ver com algo que ele vai comunicar à cidade. Então, essas são as palavras do Filho do Amém, né? Então, esses três componentes do caráter de Cristo colocados aqui, eles dizem respeito à fidelidade de Deus e à verdade, que ele é a verdade. Né? Mas é muito curiosa essa expressão, acho que vale a gente pensar um pouquinho nela, né? Do Filho do Amém. Né? Estas são as palavras do Filho do Amém. Por que ele refere essa expressão? Passa o próximo slide para a gente ver um pouquinho dessa questão do amém, né? Acho que a gente já viu isso recentemente, eu creio, né? Parece que eu me lembro de ter falado numa pregação. Então, essa expressão, filho do amém, ela está aqui no Novo Testamento é no grego, mas o amém é uma palavra que vem do hebraico, sua raiz é lá do hebraico, e essas letrinhas bonitinhas aí são as letras que representam aí o amém, né? Só lembrando, então, você vai ver que nós lemos lá da esquerda da direita para a esquerda, né? Então, é o A, que é o Aleph, o M e o N, né? E isso significa o amém, que as palavras significam no hebraico Adonai Melech Neemi, que está ali em português, Senhor, Rei verdadeiro e fiel. Então, essas palavras, né, não são tiradas do nada, essas palavras são tiradas do Antigo Testamento. Alguém quer... pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, segura para depois no Meet, tá bom? Estou vendo aqui alguns levantando a mão. Não tem problema, anote a sua questão aí, depois aí a gente faz lá no Meet. Então, estou vendo aqui, né, as palavras em hebraico e localizando, né, que elas têm a ver, né, com todas as escrituras do Antigo Testamento. Então, nós vamos ver aí em Isaías 65, 16. Deixa eu abrir aqui para ler aqui da minha Bíblia. Isaías 65, 16. Diz assim: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Esse
essa é a referência do Senhor, o Deus da verdade, né? Isso é uma coisa muito atual, né? A verdade absoluta está com o Deus da verdade. E essa expressão vem daqui. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Né? Então, essa expressão se refere à autenticidade, veracidade, fidelidade e a coisa absoluta, né, que é a verdade absoluta, que é o Senhor. Em português, a gente diz que o amém é que assim seja, né, mas seria melhor a gente ter uma tradução, uma transliteração, que o Senhor Deus confie, porque Ele é Senhor, Rei verdadeiro e fiel. Adonai Melech Neele. E quando falamos amém, é esse acróstico aí, né? Cada letrinha quer dizer aí em hebraico essa sequência. Então, em português ficou meio deslocado essa tradição, né? Que é a oração de concordância. Então, é melhor que você pense que a tradução, quando falamos amém, que o Senhor, Deus verdadeiro, confirme, né? O Senhor, Rei verdadeiro, Rei fiel, possa confirmar. Então, é um pouquinho para a gente conhecer mais do amém. E aí, uma citação que está em Esdras, né? Esdras, que está em Neemias, perdão. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Então a gente vê que o livro de Neemias apresenta aí, né, a tradição hebraica, já o duplo amém dessa confirmação, porque dois améns, né, a confirmação, até que nós lemos, né, ligado na terra, ligado no céu, ligado aqui, então, confirmado na terra, confirmado no mundo físico, confirmado no mundo espiritual, amém, amém, que o Senhor Rei verdadeiro confirme. E no Novo Testamento, né, isso é curioso a gente lembrar, porque as traduções a gente sempre perde um pouco, né, do impacto que vem trazendo a mensagem. Nós vamos ver, em todos os evangelhos, temos aí a menção dos améns, mas em João nós temos 25 duplos améns. Onde estão esses améns? Quando você vê a citação no português, em verdade, vos digo, ele está falando amém, amém. Ou na NVI, a NVI traduz, não colocando duas vezes, mas digo-lhes a verdade. Então, no hebraico e na repetição, a gente vê uma insistência, né, um destaque, um sublinhar de que Deus é o Deus verdadeiro. Então, um amém aí que Deus confirme. Então, cada vez que vemos lá no Evangelho de João, em verdade os digo, você vai lembrar que ali está o amém, amém, né? Senhor, Rei verdadeiro, confirme. E quando Jesus diz aqui o Filho do Amém, ele está se referindo aí, né? O Filho do Deus verdadeiro, do Deus que é dono da verdade absoluta, ele é a verdade absoluta. Então, ele usa essa expressão, né, as palavras que nós vimos aqui na última das cartas. Né? Então, a testemunha, as palavras do Amém, o Filho do Amém, é a testemunha fiel e verdadeiro soberano da criação. Essa foi uma paradinha aqui para a gente explicar o Amém, que eu acho importante, e podemos prosseguir, então, para a sequência aí. Próximo slide. E aí, como de costume, as cartas trazem os pontos fortes apresentados das igrejas. E, para nossa tristeza profunda, não há pontos fortes apresentados aí na igreja de Laodiceia, né? Vai dizer respeito aí à visão espiritual que está meio fracassada, né? E, infelizmente, né, essa é a igreja do fim dos tempos, né, segundo a visão lá de projeção profética. Mas ele refere os pontos fracos, e os pontos fracos são uma cacetada, né, um soco no queixo, no estômago, onde você acha que dói mais aí.
Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, ele descreve aí a figura da igreja como uma igreja morna e totalmente arrogante, totalmente orgulhosa. Ele vai e fala: conheço as suas obras, eu sondo as suas obras, eu sei de todas as coisas. A palavra falava lá no início que Jesus Cristo caminha na sua igreja, ele caminha entre os candelabros e ele cuida de tudo ali, né? Ele sonda todas as coisas. E ele vai dizer, né, você não é frio nem quente, mas o que será que Deus quer dizer aí, né? Será que ele preferia que fosse frio? Tá bem explícito ali. Melhor seria que você fosse frio ou quente, né? Não tem hora que a gente sabe que a gente precisa de equilíbrio, de moderação, mas aqui, em certas situações, ou aqui ou ali, ou frio ou quente. Ou seja, radical. Você tem que ter raiz ou na frieza ou no fervor. Também quer dizer esta questão, né? Você não é frio nem quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Aqui tem uma questão muito importante, né? Essa é a igreja da mornidão. A mornidão é o ponto condenável, repulsivo ao Senhor, a ponto de provocar vômito no Senhor Jesus. Essa igreja provoca vômito no Senhor Jesus. E diz respeito aí ao abastecimento de água da cidade, né? Vamos passar o próximo slide. Então, essa mornidão que o Senhor Jesus condena, ele associa aí, né? A cidade, como eu mencionei, não tem a sua própria fonte de água, né? E Jesus Cristo está dizendo aí, olha, a igreja está igual o seu abastecimento de água. Então, a água vinha de outras cidades através dos aquedutos, né? E recebia água potável e fresca de Colossos e recebia uma água termal, né, de uma fonte termal, que era água quente de Hierápolis. Então, a água fresca de Colossos, quando chegava ali, né, de andar por todo aquele aqueduto, já estava morna. E a água quente, também a gente chegava lá, estava quente, o pessoal tinha que tirar a água, né, e colocar, esperar esfriar para consumir. Então, essa água, ela era uma água morna, né, eles tiravam, estava uma água morna e ficava imprópria para o consumo, era uma água que tinha sedimentos de carbonato de cálcio, e se você ingerisse essa água, na forma que vinha, aquilo causava vômito nas pessoas. Então, essa curiosidade da cidade mostra aí como que Jesus Cristo conhece os detalhes, né, de cada uma de suas igrejas. Né? Ele conhece cada igreja local. E a gente fica pensando, né, como seria a carta que Jesus Cristo escreveria aí para a Igreja Santo Eterno. Mas esses detalhes nos mostram aí, com certeza, que todas as minúcias não passam em branco para esse que sonda todas as coisas. Então, essa mornidão da igreja, né, que é uma igreja indiferente, é uma igreja que não se aquece e também não se esfria, fica ali, ele em cima do muro e não tem aí o seu posicionamento correto em Cristo Jesus. Então, ele acaba colocando aí essa metáfora, e essa igreja com este comportamento é tão nocivo, né, tão repulsivo ao Senhor, que ele fica a ponto de vomitar, né, botar fora essa igreja. Então, é algo
muito contundente, algo para se pensar muito, a forma como Jesus revela aí, né? Vamos passar o outro slide, que vai falar também, aí fala da mulidão, né? Mulidão é condenada, e a arrogância também é condenada, né? Então, eles têm uma autossuficiência, uma autossatisfação, um orgulho, eu me fiz, eu me sustento, eu sou, né? E Laodiceia diz, eu adquiri riqueza, né? O Senhor Jesus diz no texto, né? Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E aí Jesus fala, você é pobre, cego e nu, digno de compaixão, você é miserável. Ou seja, a igreja tem uma imagem equivocadíssima de si mesmo. E isso remete também a cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Que imagem temos de nós mesmos? Será que nós temos essa arrogância, essa autossuficiência? Tudo que nós podemos ser, fazer, estar, vem de Deus. E um soco realmente aqui, quando ele fala, você é pobre, cego e nu. Mas a Odisseia tem essa jogada aí, nesse nariz empinado, eu tenho dinheiro. E Jesus rebate, não, você é pobre. A Odisseia diz, eu tenho pó frígio que produz ali, a nossa indústria nos dá muita renda. Esse pó frígio aí você devia usar para o seu próprio olho, porque você é cego, você não enxerga, você não tem visão espiritual. E aí vai falar também, tem o Alã Negra, né, que é o orgulho da cidade, né, que seria uma veste nobre aí, com esse tecido tão bem cotado no mercado, e Jesus fala, pois você pensa que está bem vestido, mas você está nu, né, e a outra igreja que nós vimos anteriormente aqui, que era pobre, apesar de ser pobre, Jesus fala, você é rica, né, e aqui a gente vê a situação inversa, né? A igreja se acha rica, a única coisa que a igreja tem é dinheiro, porque o que importa é o que Jesus Cristo diz sobre a igreja, o que importa é o que Jesus Cristo diz sobre cada um de nós, nós somos quem Jesus diz que nós somos, nós não somos aquilo que a nossa mentalidade, muitas vezes ilusória, e muitas vezes, né, o apóstolo Paulo fala, ninguém tem um conceito mais elevado acerca de si mesmo, mas conforme há o retrato aqui na descrição da igreja de Laodiceia, nós vemos que a igreja está numa situação ruim, né, em confronto com a opinião de Jesus. Então, a igreja aparece aí, né, como eu coloquei a figura aí, né, pobre, cego e nu, né, então não tem do que se orgulhar, mas, no entanto, ali se apresenta orgulhosa. Então, como é que vai solucionar essa situação, né? Esse é o diagnóstico de Jesus, você é pobre, é cego e é nu. E aí a solução vem na sequência, aí no verso 18, dou-lhe este conselho, compre de mim, as referências deles são irônicas aí, né? Você tem orgulho do seu dinheiro, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O Senhor sempre fala, né, que vai refinar cada um de nós no fogo, Ele está nos forjando, Ele está nos moldando. Então, muitas vezes podemos estar pensando aí que somos ricos, mas estamos num estado de pobreza. Ele faz essa referência aí, né, da riqueza e da pobreza. Compre de mim também, né, roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. A nudez era motivo de extrema vergonha. Né? Vocês lembram-se do episódio de Noé, quando foi visto pelos filhos ali, aquilo se desdobrou aí em um evento bastante triste. E também como nosso Senhor Jesus foi crucificado também na sua nudez, né? Passou a vergonha, foi para o madeiro, foi ser pendurado no madeiro na sua nudez. Então isso também é muito significativo, né? Você
se orgulha disso, as vestes, se orgulha, ele está bem aparamentado, na verdade, você está nu, compre de mim vestes brancas, né? Vestes brancas, significando aí a santidade, né? Então, em Cristo, a gente deve andar em santidade. E, por fim, né, o famoso colírio, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, olha, você não está enxergando a igreja de Laodiceia. Então, vocês se gabam tanto aí do seu produto especial, esse colírio medicinal aí, mas você precisa comprar de mim a visão espiritual. Né? Então, você está vendo tudo errado, está embaçado. Torne-se rico, bem vestido e visionário em Cristo. Né? Não é o que nós achamos, mas é aquilo que Cristo acha, né? Aquilo que Cristo nos ordena, onde que Cristo nos envia. Então, essa questão é muito contundente aí na igreja. Então, essa é a solução, né? Ele próprio pode ser a fonte de tudo que está errado nessa igreja, e tudo isso ele está fazendo por amor, pessoal. É muito legal ver isso. Verso 19. Aí ele diz, toda essa porcaria toda aí que ele anunciou, depois eu disse, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu amo vocês, mesmo vocês sendo assim, mornos, vocês sendo assim, arrogantes e orgulhosos, eu os amo. E é por isso que eu estou aqui repreendendo e disciplinando, né? Como nós estamos vendo no nosso tema anual, repreenda, corrija, exorta. E aí a questão de se pronunciar, né, com cada um de seus filhos, com cada uma de suas igrejas locais, para direcionar aonde precisa ser direcionado. E aí ele vai dizer, esse verso que é muito conhecido, né, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Este versículo, pessoal, ele é bastante usado na questão evangelística, né? A gente está apresentando o evangelho para alguém, fala que, olha, veja esse verso, tá? O Jesus está à porta, se você abrir, ele vai, ele entra e você vai cear com ele. Então, a gente tem que ver a questão como igreja, né, como temos visto o contexto em todas as cartas, né, cada uma das igrejas é um candelabro, é um candeeiro, né, e olha que sério que ele está dizendo aqui, eis que estou à porta e bato. Se ele está na porta batendo, é porque a igreja está dentro e Jesus está do lado de fora. Então, querendo aí nos trazer esta reflexão, né, que às vezes a situação anda de forma tal que a gente deixa Cristo sentadinho lá fora e faz o nosso auê do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos, eu quero assim, quero assado, e ele está lá. Ó, pessoal, estou aqui, estou à porta e estou batendo, porque eu amo vocês, e eu estou aqui do lado de fora. Então, é uma repreensão bastante séria que ele dá, e a gente tem que refletir sempre. Esse texto deve sempre lembrar você dessa questão, que é um destaque especial aí, né? É a exortação para a igreja. E aí ele dá promessa, né? Aquele que abrir a porta, né? Então, se a igreja abre a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Né? Então, aí a parte coletiva, né? E cada indivíduo como parte desse coletivo mencionado. Eu cearei com ele. Né? Então, se Cristo está fora da igreja, nós não podemos desfrutar a ceia do Senhor. O Senhor não está ali, ele está na porta batendo. Não é alegria quando a gente tem o dia da ceia do Senhor? Então, ele precisa estar ali conosco, em comunhão, integrados, né? E nós precisamos ser um em Cristo. E aí ele diz, da promessa, né? O vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha a promessa dele, né? Então, a promessa é a ceia, né? Porque ele estará em comunhão, estamos em comunhão ceando à mesa do rei, e, além disso, sentar no trono com ele, né? E ele, da mesma forma, né? Está à direita do Pai, sentado no trono do Pai. Então, é um apelo de retorno à comunhão com o rei,
e o governo compartilhado, né? Esse governo compartilhado, a igreja já exerce aqui na terra, né? Vimos a autoridade de Pedro na semana passada na mensagem, a autoridade dos apóstolos na igreja primitiva, com esse governo compartilhado. E assim será também no reino de Deus, essa promessa dele. E o último apelo aí, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui há sempre a questão de ouvir, né, que é enfatizada em cada uma das 7 igrejas, onde Jesus está gritando com o megafone: vocês têm dificuldade de ouvir. É uma mensagem que nós temos que ler sequentemente. São 7 igrejas, 7 vezes ele encerra assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa, então, é a igreja de Laodiceia. Cerramos aí, né, no verso 22, e agora vamos ao quadro geral, né, para a gente ver a visão panorâmica. Bem, a letrinha ficou meio pequena aí, não sei se está dando para enxergar, mas é legal a gente observar, né, assim colocado em quadro, né, o nome das igrejas, de cada uma das igrejas ali, no canto do quadro, e aí vamos ver o elogio que a igreja recebeu, a crítica, a recomendação do Senhor, né, o que a obediência da igreja gerará e o que a desobediência da igreja vai gerar. Então é interessante que começa ali por Éfeso, né, aquela que abandonou o primeiro amor, era a crítica da igreja de Éfeso, mas que ela tinha elogio, né, uma igreja perseverante, né, e tinha integridade, tinha doutrina, mas já não estava com aquela chama do evangelismo tão acesa. Aí, olhando, né, quero que a gente olhe ali a linha do elogio. Então, Éfeso era uma igreja perseverante, mas o amor já deu uma esfriadinha. Esmirna, que era uma igreja perseguida, é elogiada pela fidelidade. O amor já tinha diminuído e agora aí a fidelidade está firme. Aí, em Pérgamo, a fidelidade está bombando, que eles são até capazes de ir ao martírio. Quando chega em Tiatira ali, o grupo é um grupo fiel, há obras abundantes, mas a gente vai ver que também já há um grupo infiel. Em Sardes, poucas pessoas fiéis. Em Filadélfia, fraca, mas fiel. E em Laodiceia, não há elogio algum, ou seja, a fidelidade, né, o zelo doutrinário, ele vai desvanecendo. Né? E aí, as críticas também, né, abandono do primeiro amor em Éfeso, não tinha crítica nenhuma para a igreja perseguida, sei que alguns momentos a igreja bomba, né, não tinha crítica. Depois em Pérgamo a doutrina impura, né, a moral já vai caindo, depois em Tiatira já aceita, né, que falsos profetas tomem púlpito e fazem um ensino, tem um grupo que é infiel ali, a vida em Sardes já está querendo se mostrar vida, mas a igreja está morta, né, em Filadélfia é uma igreja missionária, uma igreja que é abençoada, e não há crítica nenhuma. E na igreja dos últimos tempos aí, a monidão espiritual e o orgulho bombando, né? Para vejam se o retrato realmente dos pontos históricos não estão acontecendo exatamente como descrito aqui nesse panorama. A recomendação básica do Senhor é pelo zelo e amor, e graça e misericórdia, sempre chamando de volta para si, né? Voltem para mim, né? Buscar, vão buscar e vão achar, aqueles que buscarem acharão, né? E sempre o arrependimento, e depois na igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, que eles não temessem o que precisasse sofrer, arrependimento, os fiéis permaneçam, arrependimento de novo, né? E lá em Filadélfia, conserve o que vocês têm, né? Conserve aí no seu coração aceso, suas candeias acesas, bem nutridas aí, bem abastecidas do Espírito Santo.
E a igreja dos últimos tempos, ali, arrependimento e abrir a porta para Jesus. Mas, gente, não dá para deixar Jesus do lado de fora, né? E a obediência vai gerar, então, em cada uma das igrejas a promessa, alimentar-se da árvore da vida, a coroa da vida, maná escondido, um novo nome da pedrinha, né? Autoridade sobre as nações, vestes brancas e livro no nome da vida, né? As 4 recompensas descritas em Filadélfia, cear com Jesus e assentar-se no trono. Então, essa crescente e decrescente que apresenta aí é muito bem alinhavada, muito bem costurada, né? Algo que Deus deixou para nós de boa reflexão. E a desobediência, né, gera aí a remoção do candeeiro, né, Esmirna não tem nenhuma desobediência, enfrentar a espada que sai da boca de Cristo, né, ou seja, enfrentar aí o juízo, te atira aí a promessa de morte, né, enfrentar o Cristo, e Filadélfia não tem também nenhuma desobediência, e a mensagem da disciplina para a última igreja que nós vimos hoje, que é a de Laodiceia. Então, esse é o quadro do panorama de tudo que nós vimos, é um resumão, uma síntese, um sumário, e tem aquela projeção profética, né? Vamos passar agora, eu acho que é o último slide, que as fases históricas, né, vividas aí pela igreja, fases que dividem os 2000 anos de cristianismo, né? Aí eu peguei um quadrinho básico, tem umas decisões aí que tem uns números mais quebrados, eu peguei aí um número mais básico. Então, do ano 30 até o ano 100, a igreja de Éfeso estaria representando aí a igreja apostólica, ou seja, a igreja primitiva, sinalizando aí que, ao final aí do término da era apostólica, o amor de alguns já começou a se esfriar, né? Lembra, o abandono do primeiro amor. Aí vem a igreja patrística, né, que é o período do martírio, né, inclusive aí a última perseguição sobre o imperador Diocleciano, e nesse momento aí a igreja bomba, né, ou seja, o Senhor sempre cobre, né, sempre reveste, sempre protege, sempre está ali conduzindo a sua igreja. Então, nos momentos de perseguição, por incrível que pareça, a gente vê a igreja crescendo. A igreja medieval de 451 até 1300, né, que seria aquele período, né, em que houve o Constantino, né, que a igreja se tornou estatal, né, que corrompeu o evangelho, né, porque como é que você pode obrigar as pessoas a ser cristãs, né? A gente agora conhecendo a palavra sabe, né, que isso tem que ser de dentro, né, um espírito que faz, não pode ser um decreto, não, aqui todo mundo vai ser cristão, né? Então isso corrompeu a igreja, também está dentro aí dessa época medieval, a igreja papal, né, de todos aqueles desmandos do Papa, que acabaram aí desencadeando, né, os movimentos da pré-reforma, a gente vai ver ali já de 1300 até 1500, em Tiatira. Então, enquanto a igreja da época medieval, né, o tempo das cruzadas, todos aqueles absurdos, perseguição dos santos, fogueira, né, então a igreja era licenciosa, foi a queda moral, né, e muita corrupção. Então, na época dos reformadores, a igreja estava num caos, aí, estava relaxada, estava num estado de conformidade, né, com todo um ambiente caótico do que deveria ser, e a época dos reformadores trouxe, então, aí, uma vivacidade para a igreja, né, a igreja estava morta, colocada assim no estado de parecer viva, aparentar viva, mas estava morta, e essa época aí, então, a igreja floresceu, né, que foi aquela a época dos reformadores, aí a data aí, a reforma foi em 1517, né, datada de Lutero, acabamos de fazer há alguns anos aí, na festa dos 500 anos da reforma protestante, e aí nova luz, né, e a igreja dos avivalistas, né, seria aí na época
de Filadélfia, né, onde explodiu, né, aqueles rompantes missionários, e a igreja se expandiu, foi uma igreja um tempo abençoado, e depois aí, com depois pós-avivamentos aí, a igreja pentecostal, neopentecostal, e aqui estamos vendo se implantando igreja evangélica ecumênica. Esta é a igreja da apostasia, né, que está descrito, inclusive, na palavra, né, virá o tempo da apostasia. Então, esses seria uma sugestão de todo o trajeto, né, o percurso do tempo da igreja, tempo histórico que a igreja viveu. O que nos faz viver aí, caminhar, então, na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, e até agora, Idade Contemporânea, em altos e baixos aí, onde o Senhor Jesus fez questão, né, de deixar bem cifrado, bem orientado a situação da igreja, e que essas mensagens, então, nós possamos rever, né, estudar e levar isso a sério, né, porque a obra do Senhor está em curso e o retorno dele será breve. Então, essa aí é a visão, a projeção profética, e como se encontra a igreja hoje, né? Como se encontra a descrição do fim dos tempos, e tudo batendo aí conforme o Senhor Jesus nos coloca plenamente nos textos bíblicos. Então, essa foi a igreja de Laodiceia, e a partir da semana que vem, já vamos aí, então, para o capítulo 4, né? Seguindo aí outra fase aí no nosso estudo de Apocalipse. Mas podemos agora bater um papo, né, e ver aí as dúvidas, conversar um pouco aí sobre essa visão panorâmica, sobre os detalhes aí.